E pessoal, bem-vindos à segunda aula do curso básico de AutoCAD. Nessa aula aqui a gente vai ver um pouco sobre os conceitos básicos aí, layout, que é onde a gente define os tipos de linha. Então a gente vai usar vários tipos de linha durante o desenho, vocês viram isso aí na disciplina de desenho técnico. E a gente vai ver aqui agora como a gente configura essas linhas e como a gente usa. E ao mesmo tempo aproveitar para fazer aí, usar como desenho base do nosso aprendizado a planta baixa. Então a gente vai fazer uma planta baixa de uma casa usando esses vários tipos de linhas diferentes, tá ok? Bom, então iniciando aqui, retomando aqui o AutoCAD, né? A gente já tinha visto lá na primeira parte, na primeira aula, sobre o AutoCAD, aqui a interface dele, como é que ele funciona, né? Que eu já desliguei, ó, só para destacar para vocês, já desliguei lá a gradezinha que fica aqui na tela quando a gente abre o AutoCAD de novo. E estamos aí, igual a gente estava com o AutoCAD na primeira aula, né? Bom, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, pessoal? É configurar as linhas que a gente vai usar. E para isso a gente vai configurar aqui, ó, que são os layers, tá ok? A gente vai basicamente usar aqui 7 tipos de linha nesse desenho, mas a gente poderia configurar aqui dezenas de tipos de linha. Todos os tipos de linha que a gente precisar, seja espessuras diferentes, seja tipos, padrões diferentes de linha, né, a gente pode configurar por aqui. Então o objetivo é mostrar para vocês como é que faz isso no AutoCAD. E aí que eu vou usar como exemplo aí as linhas que a gente vai usar na planta baixa, mas lembrando, vocês podem criar aqui infinitos tipos de linha, tá ok? Então tá aqui, ó, quando eu abro a janelinha de layers, vou fazer de novo, ó, esse botãozinho aqui abre a janelinha de layers, e aqui a gente vai agora gerenciar os layers. Para criar os layers, a gente vai trabalhar aqui com esses botõezinhos, ó. Esse botãozinho aqui é para criar um novo layer, esse aqui é para congelar o layer, depois eu vou falar isso para vocês depois. Esse aqui eu excluo, então se eu querer alguma coisa errada aqui, eu posso excluir por aqui, e esse aqui é para ativar. A gente não vai precisar ficar ativando o layer aqui não, tá? Quando eu ativo o layer, pessoal, dentro do Vzinho aqui, ó, na hora que eu ativo ele, todo desenho que eu fizer vai sair daquele layer. Os layers são camadas, né? Então, todo desenho que eu fizer, ele vai ser sempre desenho ativado. Então, por exemplo, eu estou usando uma linha contínua. Então, eu vou ativar a linha contínua e vou usar ela. Se eu quiser mudar isso para a linha tracejada, eu vou ativar o layer da linha tracejada e usar a linha tracejada. Então, a ativação serve para isso, mas é melhor fazer essa parte aqui de ativação por aqui. Tanto a parte de ativação como a parte de ficar congelando, ocultando os layers, a gente faz por aqui, tá? Aqui agora a gente vai criar ou excluir se a gente fizer errado. E aqui para criar um layer novo, tá vendo? Então eu vou criar aqui, ó, um layer, eu vou chamar aqui, ó, pena 0.1. Eu vou usar aqui basicamente 5 espessuras de penas, 01, 02, 03, 04, 05. Então eu vou renomear aqui eu já queria um pouquinho errado, mas eu vou renomear, ó, pena 02. Esses nomes também, pessoal, eles são livres, tá? É lógico que dependendo do local onde você for trabalhar, ou quando vocês forem trabalhar na empresa de vocês, vocês vão criar um padrão. Se vocês forem trabalhar, estagiar em outras empresas, cada local vai ter o seu padrão. Mas a gente vai usar aqui um padrão que eu gosto de utilizar, que é definindo aqui as nomenclaturas do tipo de linha. Tem gente que gosta de diferenciar aqui por elemento do desenho, por exemplo, porta, janela, parede, aí vai de gosto de cada um, tá? Então, pena 02, cliquei aqui, eu vou criar a pena 03, pena 0.3. Repara aqui, eu fiz deu um errinho, deu um enter ali, ó, e esse aqui ficou desse jeito, 0 ponto. Se eu quiser renomear, eu clico no botão direito e tem aqui as opções, ó, renomear, tá ok? Se eu fizer errado e quiser excluir, eu posso vir aqui no botãozinho vermelho e excluir. Aqui eu vou renomear para 0.4 e pena 0.5. Bom, além delas aqui, pessoal, eu vou criar também a linha tracejada, a linha traço, ó, errei de novo aqui, deu um enter sem querer, traço ponto e a linha traço 2 pontos. Beleza? Então tá aqui as linhas que eu vou usar no meu desenho. Então aqui o layer é para isso, a gente vai criar linhas diferentes, né? E aí a gente vai agrupar o desenho, a gente vai usando essas linhas. Só que é para o seguinte, na hora que eu for imprimir, pessoal, essas linhas elas vão sair, principalmente quando eu falo de espessuras, essas linhas saem as espessuras corretas, ok? Mas na hora de visualizar aqui no AutoCAD, o AutoCAD ele prefere não carregar as espessuras de linha
aqui no AutoCAD para não carregar o desenho, para não ficar um desenho muito, para não ficar um arquivo muito pesado. Então, dependendo do computador que você usa, o AutoCAD não vai carregar as espessuras de linha, você não vai conseguir ver as espessuras de linha. Então, por exemplo, se eu fizer uma linha com pena 01 e a linha com pena 02, aqui no AutoCAD eu vou ver a linha como se elas fossem iguais. Na hora de imprimir é que vai sair diferente. Isso é um problema, porque eu tenho que conferir visualmente o desenho que eu estou fazendo para saber se eu estou usando as linhas corretas. Então, como é que o AutoCAD trabalha? Ele trabalha com as cores, ó. Então, como ele não representa as espessuras diferentes aqui para não carregar o programa, para não usar muito no computador, eu posso vir aqui e estipular uma cor para cada pena. Porque eu consigo visualmente ver que se eu estou usando o layer correto. Basta eu ver se estou usando a cor correta. Na hora de imprimir, vai tudo ser impresso em preto e branco. Tá? Todas as cores que eu vou usar aqui vão ser convertidas em preto e branco. E aí ele vai gerar as espessuras na hora de imprimir. Mas aqui, como ele não gera as espessuras, ele vai usar as cores para poder conseguir visualizar a diferença entre os layers, tá? Então, apenas 01 aqui, ó, eu vou usar a cor 1, só para usar como padrão. Apenas 02 eu vou usar aqui a cor 2. Poderia usar qualquer uma das cores, tá, pessoal? Eu vou usar aqui a cor 2 só para simplificar mesmo. Apenas 03 eu vou usar a cor 3. Apenas 04 eu vou usar a cor 4. Apenas 05 eu vou usar a cor 5. Tá ok? A linha tracejada, eu vou usar aqui essas tonalidades diferentes de cores aqui, só para eu poder diferenciar umas das outras mesmo. Vou deixar a tracejada como branca, já que o fundo, lembrando aqui que é branco, que o fundo está preto. Se eu mudar o fundo para branco, tá, ele muda automaticamente para essa cor branca para preta e inverte. Eu vou botar essa cor aqui como a cor 8 e a traço ponto. Pensando bem, a traço ponto eu vou botar como a cor 6, porque a linha mais grossa de todas vai ser a traço ponto. É a linha que a gente usa para marcar o corte. E vou botar a tracejada aqui como a linha 9. Outra coisa, a função do layer também, pessoal, além de você trabalhar com tipos de linha diferentes, é você agrupar elementos. Que nem eu falei, né? Por exemplo, tem um elemento que é muito interessante a gente agrupar separadamente, que são os textos, as legendas. Então é interessante eu criar legendas, mesmo que eu não vá usar linhas diferentes para legenda, um tipo de linha diferente, ele é um texto, né? É interessante eu botar aqui legendas e cotas separadas, porque vocês vão ver lá que os layers também eles me permitem ocultar uma determinada parte do desenho. Por exemplo, eu fiz aqui todo um desenho e dividi em vários layers diferentes. Eu posso ocultar um desses layers, a gente vai ver isso na prática depois, e para poder trabalhar só com outros. Por exemplo, eu quero ver só as coisas que estão na pena 05, eu posso ocultar todos os outros. Então é interessante, muito interessante essa questão de você criar um layer específico para legendas e cotas, porque como legendas e cotas carregam demais o desenho, é muito importante a gente ter a opção de desligar legendas e cotas para poder analisar o desenho mais clean, né, mais livre de informações. Então eu vou fazer todos os desenhos, além disso eu vou criar um layer específico para isso, para poder se for necessário, eu ocultar. E aqui eu posso usar apenas 01 para ele, eu poderia usar uma outra cor também. Eu vou usar apenas 01 porque ele vai ter espessura bem fininha também, tá? Em termos de espessura, pessoal, isso aqui eu posso configurar na hora de imprimir também, tá? Na verdade, o ideal é que a gente configure isso na hora de imprimir, porque eu tenho que ver na hora que vai ser a impressão para poder ajustar isso. Lembrando também que as espessuras elas variam conforme a escala que eu for usar no desenho. Então, dependendo da escala que eu for usar no desenho, eu tô botando aqui 01, 02, 03, 04, 05. Mas pode ser que dependendo da escala que eu for usar no desenho, eu preciso trabalhar com esses valores intermediários, 0,15, 0,25. Às vezes eu preciso dar um espaçamento maior entre as penas para poder dar um contraste maior. Tudo vai depender da escala. Então é na hora de imprimir que a gente configura isso aqui melhor, tá ok? Mas a princípio, ó, pena 01 vai ser 1. Como não tem 01 aqui, eu vou usar 009. Pena 02, 02. Pena 03, 03. Pena 04, 04. E a pena 05, 05. Ok? A linha tracejada ela é bem fininha. Ela pode ser um 02. Legendas e cotas também pode ser bem fininha, o 009, porque são só os textos e tal. A linha traço 2 pontos também 02, não tem necessidade de ser muito grossa. Já a linha traço ponto ela é muito importante pra gente, que ela vai marcar as linhas de corte, que acabam tendo bastante destaque. Deixa eu até mostrar pra vocês aqui, ó. A planta que a gente vai trabalhar. Olha só. Então repare que a linha tracejada ela é bem fininha também, a linha traço ponto, né? Mas a linha traço 2 pontos, mas a linha traço ponto, repare, é a linha mais grossa de todas, ó. Porque ela vai marcar aqui o eixo de corte, ela precisa ter um certo destaque. Então a gente usa normalmente a linha mais grossa de todas. Deixa eu jogar pra cá pro lado de novo.
Então vamos lá, vamos botar aqui para ela 0,6. Para ela ter o destaque que ela precisa ainda, ok? Isso vai variar, pessoal, essas penas que eu vou usar aqui são específicas para planta baixa. Isso aqui vai variar conforme de desenho. Tem desenhos que a gente vai precisar de menos penas, tem desenhos que vai precisar de mais penas. Às vezes a gente tem o mesmo elementos que estejam a mesma pena, que às vezes é preciso separar. Por exemplo, se eu fosse trabalhar aqui com móveis com vocês, quando a gente for trabalhar com os blocos, que eu mencionei que os blocos são desenhos já prontos. Então numa planta baixa, por exemplo, os móveis, em vez de ficar fazendo almofada, pia, geladeira e tal, eu posso pegar esses blocos já prontos. Então às vezes é interessante eu ter aqui um layer específico para móveis, mesmo que eu vá usar aqui uma apenas 0,2, normalmente que é apenas de móveis, que ela é mais fininha. Eu posso criar um layer específico para móveis só para ter a opção de desligar os móveis e ligar quando precisar, entendeu? Então a gente vai às vezes fazer diversos agrupamentos aqui, além da questão dos tipos de linha. Mas é isso, estão criadas aqui as linhas, eu posso fechar aquela janelinha e elas aparecem aqui, ó. E aqui vem a questão do ativamento, tá? Aqui essa lampadinha é a questão de ocultar, que eu falei para você. Às vezes você quer ocultar a legenda, às vezes você cria um layer para móveis e quer ocultar os móveis. Você pode ocultar por aqui ou por aqui. Aqui nesse solzinho aqui, a gente vai ocultar, além de ocultar no desenho, oculta na hora de imprimir, tá? Então aqui oculta basicamente na visualização, aqui oculta na visualização e na hora de imprimir. E aqui eu posso ocultar, eu posso congelar, ou seja, ele continua aparecendo, mas ele não permite edição. Então vamos supor que eu quero evitar mexer em alguma layer para não tirar ela do lugar, para não dar algum problema. Eu travo ela aqui, ó, ela fica travada e aí ninguém consegue editar, mas ela continua visível, entendeu? Então é isso. E para ativar o layer que eu mostrei para vocês, eu quero, por exemplo, trabalhar com a linha azul. Então eu vou vir e vou clicar em cima do nome, tá? Não clique em cima da cor, clique em cima do nome. Ele ativou ali, ó, todo desenho que eu fizer vai ser azul. Se eu pegar aqui a azul claro, ó, então eu vou sempre clicando no nome e vou ativando a linha que eu quero utilizar. Repara que elas parecem iguais. O que diferencia uma da outra? Apenas, nesse caso aqui da visualização, apenas a espessura, apenas a cor, perdão, tá vendo? Então, porque não tem espessura aplicada aqui nela, na visualização. Dá pra gente fazer isso, tá? Tem a opção no CAD para fazer isso. Mas não é interessante, é muito interessante a gente trabalhar com essas cores diferentes. Na hora de imprimir, cada cor dessa vai ser convertida na cor preta, com uma espessura específica que eu determinar. Beleza? Bom, vamos trabalhar agora a plantinha baixa, pra gente ver como é que a gente trabalha um pouco aí com as ferramentas AutoCAD, tá? Tá aqui a planta baixa que a gente tá trabalhando, que a gente vai trabalhar. É essa aqui. E aí que repara, ó, eu estou usando aqui linhas diferentes, né? Como vocês viram na disciplina de desenho técnico, cada linha dessa aqui, ela representa uma altura diferente no meu desenho. A planta baixa ela é uma vista seccional, então eu pego a casa, faço um corte a 1,50 m de altura e eu vou desenhar essa casa a 1,50 m de altura. E quando eu vejo essas paredinhas aqui, todas elas são 1,50 m de altura. Então aqui é a seção a 1,50 m de altura. Esses elementos vão ter alturas diferentes. Por exemplo, a parede aqui, ó, ela tem 1,50 m de altura, então é um elemento mais alto. As vigas também, os pilares, perdão, também. Então esses elementos vão ser linhas mais grossas, tá vendo? Já o piso, já os móveis, eles não necessariamente têm 1,50 m de altura. Então os móveis, a marcação de piso aqui, por exemplo, eles estão mais baixas. Então eles vão ter aí uma espessura mais fina porque eles são mais baixas. Deixa eu pegar um desenho aqui para representar melhor. É isso aqui que eu tô falando, ó. Eu tenho uma casa, tá vendo? Eu corto ela a 1,50 m de altura e eu vou representar essa casa vista daqui. Então repare que as paredes aqui, por que elas são mais grossas? Só porque elas estão aqui, bem com a interseção do plano de corte, tá vendo? Mas repara que nessa janela, por exemplo, vou dar um zoom maior aqui, ó. O que acontece com essa janela? O vidro da janela tá mais alto, ó. O vidro da janela tá aqui. Eu tô vendo o vidro da janela fininho aqui. Ele tá na altura do corte. Mas você consegue perceber que a paredinha embaixo da janela, que a gente chama de peitoril, né? Essa paredinha embaixo da janela, ela tá mais baixa. Então eu vou usar uma linha mais fina. Então esses são os elementos que a gente vai usar diferente aí no elemento. Outra coisa importante é quando eu trabalho aí, por exemplo, com elementos que estão acima de 1,50 m, eu vou representá-los tracejados. Vou dar um exemplo aqui para vocês, que é a janela do banheiro. Se eu pego uma janela comum aqui da casa, olha só. Eu vou passar aqui o plano de corte a 1,50 m, ele vai cortar ali o vidro. Então o vidro vai ser uma linha mais grossa, olha só. E a paredinha aqui de baixo uma linha mais fina, porque ele está mais baixo, né? Já se eu trabalho com a janela do banheiro, o que acontece? O peitoril, ele está a 1,50 m. Então a janela da sala, por exemplo, ele tem um peitoril de 1 m, 90 cm.
Então acaba que o plano de corte corta a janela. Na casa, quando eu vou trabalhar com a janela do banheiro, normalmente o peitoril da janela do banheiro é 1,60 m, 1,80 m, então ele é mais alto do que o plano de corte. Então, teoricamente, ele não seria, a janela não seria representada. Só como ela é uma informação importante, a gente representa ela, mas utiliza aí a linha tracejada. Então, a linha tracejada, ou na verdade a norma recomenda o uso da linha traço-ponto, traço 2 pontos, mas na arquitetura é aceitável o uso da linha tracejada também. E essas linhas, são as linhas auxiliares, elas vão ser utilizadas aí para representar o que a gente chama de objetos ocultos, que são objetos que estão acima do nível do nível aí do corte, que é 1,50 m. A mesma coisa vai acontecer na escada. Se eu vou desenhar uma escada, eu vou representar a primeira parte da escada até 1,5 m, eu vou representar a escada inteira normal. Depois de 1,5 m, eu tenho que representar a escada tracejada, eu traço 2 pontos, porque a segunda parte da escada vai estar acima de 1,5 m. Então, como ela teoricamente não aparece no desenho, eu vou complementar de forma tracejada para indicar. Não está acima de 1,5 m, porém eu vou indicar esse desenho aqui, porque ele é importante ali como informação para a obra. Então, por essa razão que a gente tem esses vários tipos de linhas diferentes, tá ok? Se eu pegar a janela aqui, eu reparo, a parede tá com a linha grossa, eu vou usar o vidro com a linha um pouquinho mais fina, e a paredinha do peitoril bem mais fina, porque está mais baixo. Se tivesse móveis aqui, olha lá, na verdade tem aqui os móveis ainda mais fina. Se for fazer a linha de piso, mais fina ainda. Então é trabalhar esses níveis. A gente não precisa ser tão preciosista com essa quantidade gigante de espessuras de linha. Então normalmente 3 ou 4 espessuras são suficientes. Mas a gente pode ser preciosista. Tem essa lógica aí da diferenciação de nível conforme a diferenciação da altura dos elementos, tá ok? Então vamos passar para o desenho ali agora. Eu vou deixar esse aqui de lado. Bom, vamos para o desenho agora, pessoal. Então eu falei para vocês, a gente vai pegar aqui a pena e nós vamos ativar, a pena 05. Vou pegar aqui a pena e vou ativar ela, que eu quero desenhar primeiro aqui as paredes, tá ok? Então a gente viu que a linha mais grossa vai ser a linha de corte, a segunda linha mais grossa aqui são as paredes. Então eu vou desenhar elas aqui. Uma dica de produtividade quando a gente vai fazendo desenhos arquitetônicos, pessoal, é não se preocupar em fazer as paredes todas quebradinhas, tá? Com portas e janelas. Façam todas as paredes, é mais fácil fazer todas as paredes e depois ir abrindo as portas e janelas uma por uma do que ir fazendo as paredes aqui com os tamanhos certinhos, tá ok? Então vou começar, ó. Essa linha aqui de cima tem 12 metros e 20 centímetros, tá? Aqui, como a gente vai desenhar tudo em centímetros, né? Tem 1.220 centímetros. Como eu quero uma linha reta, eu vou ativar aqui o orto, que ele só faz linhas retas. Se eu desativar, ele faz linhas com várias inclinações. Eu quero retinha, eu vou ligar aqui o orto para facilitar. 1.220. Tá lá. E eu vou continuar agora essa linha. Tô desenhando aqui, pessoal, as linhas de fora do desenho, tá? Depois a gente vai fazer todas as linhas de dentro aqui usando outras ferramentas que vão facilitar a produtividade. Então, eu estou desenhando como se fosse a linha de fora e estou esquecendo que tenha vão, janela, etc, etc. Estou fazendo como se fosse uma coisa só, que é mais simples, tá ok? Agora eu vou descer aqui, ó. Para descer aqui eu tenho que somar esses valores. Então vamos lá, das cotas, ó. Eu tenho as cotas aqui, 135. Então aqui no CAD tem a ferramentazinha, você vem aqui em utilitários, tem a calculadorazinha, vocês podem usar a calculadora do computador de vocês também, né? 135 mais 140 mais 80 mais 30. Então essa outra linhazinha aqui vai ser 385. Só que repara o seguinte, ó. Eu quero continuar o desenho. Eu não posso tentar encaixar essa linha na outra aqui de forma aleatória, pessoal. Se eu tentar encaixar aqui, ó, na hora que eu dou o zoom, tá separado, tá vendo? Não tem como, não tem a forma correta de fazer isso de forma visual apenas. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar uma ferramenta. Toda vez que eu parei um desenho e quero continuar, eu tenho que pegar aqui uma ferramenta chamada, ligar aqui uma ferramenta chamada Snap, tá? Ele é um imã que ele marca pontos de interesse pra gente. Por exemplo, ele marca aqui os pontos finais, ele marca o meio, marca a tangente. Então você vem aqui na setinha, ó, tem várias opções. Recomendo para vocês ligarem todas, deixem todas ligadas, que elas são bastante úteis, tá?
Então aqui, como eu quero o ponto extremo, ó, ele vem no em mim e marca pra mim. Aqui eu sei que tem 3, 8, 5. Dou um Enter. E fiz aquela partida. Se eu der o zoom aqui, agora, ó, não importa quanto zoom eu dou, tá sempre conectado, porque eu usei o Snap. Entendeu? Então sempre use o Snap. Eu tô com a ferramenta aqui, usei ela para desativar, eu dou sempre um ESC. Aí ela desativa, tá vendo? Repara que tem a cruz com um quadradinho no meio, tá tudo desativado. Se tiver só a cruz ou só o quadradinho, eu tô usando alguma ferramenta. Então no caso, quando tiver a cruz mais um quadradinho no meio, é porque não tem nenhuma ferramenta selecionada. Então foi isso que eu fiz, eu peguei aqui, ó. Eu sei que essa parte aqui tem 185, ó. 1, 8, 5. Dei o Enter. Fiz a linha. E aí, para desativar aqui a ferramenta, eu dei um ESC. Aí ela desativou, tá vendo? Eu poderia continuar aqui fazendo, ó. Só para mostrar para vocês, eu poderia continuar fazendo infinitas linhas sem desativar, tá vendo? Ó? Aí eu quero desativar. Repara que tá só a cruz. Desativei e ficou a cruz mais a quadradinho no meio, tá vendo? Para apagar, pessoal, basta selecionar, ó. Quando você tá aqui no negócio, dá um clique, ele começa. Não precisa segurar, não, tá? Eu vou dar um cliquezinho só, soltei o mouse, eu dei um clique, soltei. E vou selecionar tudo que eu quero apagar, ó. Então eu quero apagar isso aqui. Quero apagar tudo isso aqui. E outra coisa, se eu vim da direita para a esquerda, ele fica verde, ó. Se ele encostar na linha, ele já seleciona. Se eu vier da esquerda para a direita, ficou azul. Então repara que ele não está selecionando, ó. Porque da esquerda para a direita, ele só seleciona se eu colocar tudo dentro do quadradinho, tá vendo? Já da direita para a esquerda, se eu tocar na linha, ele já seleciona. Então aí vai cada uso uma função, né? Então, apaguei tudo e vou continuar. Então descendo aqui agora, eu vou somar ali os valores. Esses valores que estão aqui, ó. Eu tenho 25 mais 80 mais 300, que é 220 mais 80, mais 25, mais 15. 4, 4, 5. Beleza, pessoal. Então agora continuando na casa, eu vou continuar por aqui, depois eu faço a varanda, tá? Continuando na casa aqui, novamente, vamos somar ali os valores, ó. Liguei a... E vou fazer o novo cálculo, ó. 15 mais 50 mais 160 mais 500 mais 15, que são essas dimensões aqui dessa linha, tá vendo? Isso vai dar igual a 740. E novamente, ó, continuando. Vou somar essa linha aqui agora, ó. 15 mais 90 mais 250 mais 20. Então 15 mais 90 mais 250 mais 20. 375. Aqui agora pro lado não preciso somar, ó, porque essa dimensão aqui, se eu não encontro as cotas aqui perto, é porque elas estão lá em alguma outra posição. Então repara, ó, essa dimensão aqui é daqui até o final. É 265 mais 30, 295. E por fim eu fechei ali a minha casa. Então, ó, para fazer a linha é simples. Eu clico num ponto, aí eu vou direcionar o mouse para onde eu quero a linha e vou digitar o valor. Quero 2 para baixo. 2. Então eu direciono o mouse para onde eu quero a linha. Perdão, vou usar aqui, 200. Quero ir para a direita, então 200 para a direita. Isso usando o orto, que são linhas sempre ortogonais, horizontais e verticais. Se eu quiser algum ângulo específico, assim, 30 graus, eu vou vir aqui, eu vou ligar 30 graus. Vou botar aqui, eu quero 10, 30, eu quero 100, 30 graus. Então eu vou botar aqui, ó, 30 graus. Ele já trava aqui para mim com 30 graus, ó. E aí eu digito 100. Eu vou construir meu desenho conforme a necessidade, né? Para fazer as linhas internas agora, pessoal, do meu desenho, e a gente encerra aqui essa parte do nosso curso, a gente vai aplicar outras ferramentas. Eu poderia fazer isso com a ferramenta linha? Poderia continuar usando a ferramenta linha aqui e vir desenhando as partes internas da parede, as partes interiores.
mas isso demandaria um tempo absurdo. Então, para facilitar o trabalho, a gente tem aqui as ferramentas de modificação, elas facilitam demais o trabalho e a produtividade. Então, nesse caso desse desenho, todas as paredes internas que eu precisar fazer aqui, fica muito mais fácil usando essas ferramentas aqui, ó. E a mais importante de todas é essa aqui do cantinho, ó, chama Offset, ou deslocamento. Se a gente vai usando o AutoCAD em português, ela vai se chamar deslocamento, tá? Para utilizar ela é o seguinte, ó, eu vou usar ela para copiar linhas para dentro aqui, ó. Então eu vou copiar a linha já prontas para dentro. Repara que essas paredes tem duas linhas, tá vendo? Então é muito mais fácil pegar essa linha que já está pronta e copiar aqui para dentro. Eu sei que o tamanho da distância delas é 15, tá vendo? Então é mais simples. Então eu vou pegar aqui, ó. Então para usar o offset, eu vou pegar o offset. Aí antes de qualquer coisa, eu digito qual a distância da cópia que eu quero. Por exemplo, eu quero 15 para fazer as paredinhas, ó. Então eu digitei 15, dei Enter. Aí eu consigo pegar aqui e copiar tanto para fora como para dentro. Nesse caso eu quero copiar para dentro. Cliquei na linha. Botei o mouse para dentro, cliquei de novo, ó. Cliquei na linha, boto o mouse bem para dentro, clica de novo. Cliquei na linha, vem para cima, ó. Então é muito mais simples fazer com offset as linhas internas, tá vendo? Só que tem um detalhe, essas linhas não estão perfeitas, olha, as quinas delas aqui, elas não podem ficar assim, dessa forma aberta, nem assim cruzada. Então, uma outra ferramenta importante aqui nas modificações são a ferramenta de Fillet e Trim. O Trim é para fazer cortar, tá? E o Fillet ele faz duas coisas, ele completa ou corta. Só que ele só faz isso em joelhos, pessoal. Então nesse caso aqui, quando eu tenho uma interseção aqui, é tipo um joelho, uma interseção simples, em L, né? O Fillet ele é útil. Quando eu também aqui tem essa interseção simples em L, é útil, aqui também é útil. Mas se tiver um caso como esse aqui, ó. Repara que aqui a interseção da parede foi em T. Nesses casos não é útil usar o Fillet, eu tenho que usar o Trim para fazer o corte, tá ok? Então vamos usar um pouco dos dois aí que eu vou mostrar como é que elas funcionam. Então aqui nesse caso externo eu posso usar tudo o Fillet. O Fillet é bem simples, eu vou clicar nele. Eu vendo que a setinha ó, tá cruz com quadradinho, então não tem nada ativado. Se eu clicar no Fillet, ficou só quadradinho, então tá ativado o Fillet. Aí eu preciso clicar, nunca no meio, tá pessoal, mas na bordinha que eu quero arrumar. E eu vou clicar na parte da linha que eu quero manter. Repara que eu quero manter aqui essa parte da linha, e quero excluir esses pedacinhos, ó. Então eu clico onde eu quero manter, clico onde eu quero manter e ele corta. Aí para pegar outra coisa também, pessoal, eu peguei o Fillet lá em cima, usei, não é isso? E eu quero pegar de novo, eu não preciso lá em cima de novo pegar o Fillet. Se você der um Enter, ele pega a mesma função que eu usei anteriormente. Aí eu continuo aqui, ó. Cliquei, ele arruma. E o Fillet ele também completa quando está aberto, ó. Então dou um Enter, cliquei, ele abre, ó. Dou um Enter e vou arrumando, tá? O Fillet, a gente vai ver que o Fillet tem diversas outras funções, tá, pessoal? Eu posso usar ele para fazer curvas, para fazer chanfrado, mas a gente fala disso um pouco mais para frente. Tá aqui, por exemplo, se eu quisesse usar o chanfrado, ele tem aqui, ó, o chamfer. Aí ele vai juntar as duas linhas, mas ele gera um chanfrado nessas linhas, igual tá aqui, ó. Um chanfradozinho, tá? E eu posso usar também a curva. No caso da curva aqui, antes de usar o Fillet, eu venho aqui embaixo em raio. Se eu botar raio 0, ele fica 90 graus. Mas se eu botar aqui o raio 10 ou raio 100, ele vai fechar as duas linhas também, mas ele vai gerar um círculo, tá vendo? Já se eu botar ali, mesma coisa, no raio 0, ele fecha 90 graus, tá vendo? Vou apagar essa curvinha que eu não quero usar. Então tá aqui, eu fiz as paredes externas. E para fazer as paredes internas agora, pessoal, é a mesma coisa. Eu vou continuar usando o offset. Só que aqui, repara, dessa linha para essa eu copiei 15. Dessa linha para cá, qual é a distância? 300. Então eu vou lá no offset, ó. 300. Dou um Enter. Clico na linha e copio. Aí a próxima aqui agora é 15. Então offset. 15. Clico na linha e copio. A próxima é 140, ó, a distânciazinha lá em cima, 140. E assim sucessivamente, ó. Depois mais 15, mais 320. Então vamos lá, né? O caso de quadrado 320. Então 320. Opa, foi 15. Vamos lá de novo.
E aí a gente encerra as linhas horizontais, né? Além dessas linhas, das linhas verticais, né? Além das linhas verticais, eu tenho essa aqui na sala também, ó. A distância dessa linha para aqui de dentro é 350 e depois mais 15, então 350. Opa, não foi. Vamos lá de novo. 350, enter. Depois mais 15. Então fiz as linhas, copiei já todas as linhas horizontais aqui da casa. As linhas verticais, né? Agora eu vou copiar as linhas horizontais, olha só. A gente tem uma linha horizontal aqui, a gente tem uma linha horizontal aqui no banheiro. A gente tem aqui essa linha horizontal que divide a casa. E a gente tem as divisõezinhas aqui da sala. Então na sala aqui, repara, é 80 e 80 as passagens, né? Se bem que é melhor fazer esse aqui do meio primeiro para dividir a casa, tá? Então vamos fazer aqui, ó. Primeira coisa, essa daqui da cozinha tem 140, então vou lá de novo, ó, 140. Ah, tá. Foi bom isso ter acontecido. Olha só. Antes de continuar aqui, pessoal, uma coisa muito importante é ir ajustando essas linhas. Então a gente ajustou as linhas das quinas aqui usando o fillet, não é isso? Só que essas linhas aqui de T também tem que ajustar. Ela não pode ter esse tracinho entre as paredes. Ó, repara aqui no zoom que esse tracinho ele não existe. A gente tem que cortar. Então quando é em T assim, o fillet não funciona. Eu preciso usar o trim, ó, que é o de cima, que é um tesourinha, tá vendo? Ele serve para cortar. Então pega o trim. O trim é simples também. Eu peguei o trim, virou quadradinho, dei um enter. Aí ele sai cortando o que eu quiser, ó. Beleza? Então sempre vai arrumando o que vocês fizerem. Porque aqui, por exemplo, se eu não fizesse isso, aqui na hora de copiar ia dar uma bagunça muito grande. Agora que eu cortei, vai ficar mais simples, ó. 140, eu vou conseguir copiar apenas essa paredinha daqui, ó. Se eu não tivesse cortado, ele ia fazer a cópia da parede inteira. E aí já ia dar uma bagunçada no desenho. Então sempre vai arrumando. Tá, ó. Mais 15. Fechei aqui a paredinha da área de serviço. Eu tenho a paredinha aqui do banheiro, ó, que é 240 a distância. Mesma coisa. Fillet. 240, dou um enter. E olha só, ele copia só a linhazinha do banheiro. Senão ele teria que copiar a linha inteira, tá? Depois mais 15. Fiz essas duas, mesma coisa. Vou com o trim, ó, já vou arrumando aqui, ó. Já deixar no jeito. Outra ferramenta interessante, pessoal, pra gente utilizar é o seguinte, ó. Repara, essa linha aqui do meio, eu poderia fazer essa linha aqui do meio também com o offset. Eu poderia pegar essa aqui e copiar aqui pra cima e fazer essa linha aqui do meio. Mas repara que a gente já tem um pedacinho dela já feito, tá vendo que ela tá aqui na parede externa, já tá feito. Então tem uma ferramenta muito legal aqui no AutoCAD que é o Extend. Ele pega essa linha e ele estende a linha. Então pra gente conhecer ela, a gente poderia usar o trim, né? Mas pra gente conhecer, vamos usar essa linha de estender. A gente vai pegar essa paredinha que tá aqui, ó, e vai estender até o final. Então aqui então embaixo do trim, ó, repara que tem uma setinha. Porque tem o trim, ele corta e o irmão dele aqui é o Extend, que estica. Então pego o Extend aqui, dou um enter, ó, estiquei. Aí cada clique que eu vou dando, ele vai crescendo, tá vendo? Eu vou esticar até o final. Então vou dando vários cliques até ele ir até o final. Mesma coisa aqui de baixo, eu vou dando vários cliques até ele ir até o final. E repara que essa paredinha aqui também, ó, aqui no nosso caso ela faz o L, tá vendo? Só que além de fazer o L, ela também estica até essa outra linha que a gente puxou. Então também vou pegar aqui, ó, e vou aproveitar o Extend e também vou dar uma esticada nela. E aí agora com o trim, voltando pro trim, eu venho aqui e arrumo, ó. Essas duas partes não existem. Aqui também de dentro, ó. Sempre olhando o desenho, repara, ele vai fazer aqui esse dente, não tem nenhuma divisão interna. Então tem que fazer dente sem nenhuma divisão interna. Aqui também não tem, ó. As paredes são todas contínuas. Aqui, perdão, aqui ainda tem uma coisinha para arrumar, porque aqui a gente vai dividir, tá vendo? Então deixa aqui quieto por enquanto. Aqui, mas aqui também não tem. Aqui também não tem. Aqui também não. E aqui também não, ó. E aqui a gente vai arrumar esse pedacinho, mas antes de arrumar, ó, a gente tem que cortar ele, mas é mais embaixo. Então, repare que aqui a distância de uma linha para outra é 80, ó. Então eu vou voltar lá no offset de 80. O que eu faço? Eu dou um offset aqui de 80 embaixo, dou um offset de 80 aqui. Aqui eu ainda cortei embaixo, não deveria ter cortado, né? Vou usar o Extend ali para estender de novo, ó.
Então 80, ou offset 80 aqui. Por quê? Agora com o trim eu vou cortar de uma forma que sobre só essa paredinha. Então eu vou cortar aqui, que não tem, ó. Cortar aqui, cortar ali em cima. Cortar aqui, cortar aqui, cortar aqui. Então lembrando do trim, eu peguei o trim, dou um enter. O fillet é só pegar o fillet. Pegou o fillet, você já pode usar. O trim eu tenho que dar um enter para usar o fillet, ok? Extend é a mesma coisa, são ferramentas irmãos. Então eu dou um enter e aí eu saio esticando as linhas. Então repara como muito facilmente eu já fiz todas as paredes internas da minha casa, tá ok? Para complementar aqui eu vou fazer os pilarzinhos e a varanda já de uma vez. E a gente encerra aqui essa parte do vídeo. Na próxima parte do vídeo a gente vai começar a detalhar as portas, janelas e outros detalhes, tá ok? Então é só para aproveitar aqui já o embalo, ó. Então eu vou fazer as varandas. Só que repara, a varanda, ela é um piso, ela não é uma parede, ela não está fechada aqui com parede. Então essa linha aqui, ó, todas essas linhas aqui, elas não são aleatórias. O que ela representa? Ela está dizendo que aqui tem um piso. Então aqui como se fosse grama, por exemplo, ou terra, né? E aqui tem um pisozinho elevado que vai ser pavimentado essa parte. A parte da varanda é pavimentada e aqui ele desce para um jardim ou para uma parte com terra ou com grama, alguma coisa que está um nível mais baixo. Então essa linhazinha representa um pequeno degrau. Mesma coisa aqui, ó. A varanda ela tem uma altura. A casa ela tem que ter uma altura um pouco mais alta. Ela tem que ter um degrauzinho ali, porque senão chove aqui dentro, a água escorre toda para casa. Então a gente normalmente faz o nível da casa um pouco mais alto. Porque se tiver que lavar aqui fora, ou se chover aqui fora e molhar, essa água não entra na sala. A gente vai ver que esse padrão se repete no banheiro, ó. Não tem aqui no quarto, por quê? Porque o nível da sala é o mesmo para os quartos. Agora para o banheiro se repete, por quê? Tem o mesmo desnível, tem o mesmo degrauzinho, ó. Por quê? Porque no banheiro a gente tem um nível 2 centímetros mais baixo, que é para, no caso do banheiro tem alguma inundação, ele conseguir segurar uma certa lâmina d'água, ou se precisar lavar o banheiro e molhar o banheiro inteiro, essa água não escoar para a circulação. Mesma coisa a gente vai ver na cozinha, mesma coisa na área de serviço, que são as áreas molhadas, tá vendo? Então essa linha aqui, ela representa um degrau, ou seja, aqui tem uma área pavimentada e aqui para fora tem uma área verde, por exemplo, entendeu? Então a gente vai fechar aqui, ó. Eu sei que o tamanho dessa área verde, ela tá aqui, para mim, 150 mais 30, que é do pilar. E como ele é uma representação de piso, eu não vou usar mais o 0,5. Piso, a parede é o que está mais em cima, então eu estou usando 0,5. Mas o piso, ó, repara como é fininho, porque o que está mais embaixo é o piso. Então eu vou usar o mais fininho de todos, que é 0,1. Então ele vem aqui 120. Depois dali ele vai ter um pilar, né? Então vamos fazer aquele pilarzinho. Aí o pilarzinho ele já tem uma altura grande. Então eu vou fazer já com uma pena 0,5 também, ó. Aqui eu vou mostrar para vocês, quando a gente trabalha com retângulos, pessoal, uma coisa importante, ó. Eu tenho que dizer para ele as duas dimensões, a dimensão horizontal e a vertical, tá vendo? Repara ali, ó. Para fazer isso eu vou digitar primeiro qual a dimensão vertical, ó, dimensão horizontal em X e depois em Y, sempre X e Y. Então a dimensão vertical, repara, eu quero ali 30, ó. Na dimensão horizontal, perdão, eu quero 30. Só que repara, o pontinho tá aqui, não é isso? Tá vendo que o mouse está indo para trás? Então eu vou digitar menos 30. Se eu quisesse que o retângulo fosse aqui para frente, eu ia digitar mais 30. Como que ele vai para trás, eu vou digitar menos 30. Vírgula e vou digitar o Y agora. O Y também é 30, só que ele está indo para baixo do ponto. Ó. Se ele está indo para baixo do ponto, menos 30. Se eu quisesse que o Y fosse para cima do ponto aqui, ó, eu digitava mais 30. Beleza? Então eu vou vir aqui agora e vou fazer... Vou voltar para a pena 1, tá? E vou fazer aqui... Opa! Já vou copiar aqui... como esses quadradinhos são iguais, eu vou copiar ele aqui para frente, depois fazer a complementação com penas, tá? Então outra ferramenta importante, ó. Se eu peguei uma linha, eu consigo fazer essas cópias usando o offset. Mas eu não consigo usar o offset para objetos fechados assim, como um retângulo. Então para pegar esse retângulo aqui e copiar ele aqui para o lado, eu tenho que copiar ele usando a ferramenta Copy. Offset é só quando eu trabalho com linhas, tá? Então aqui eu vou pegar... Então se eu der offset aqui, só para vocês conhecerem, eu vou dar offset aqui de 30. Ele pegaria todas as linhas do retângulo e aplicava ali ao mesmo tempo 30, tá vendo? Então pra gente quer copiar essa linha para cá, ó, a gente quer copiar esse quadradinho para cá. Então eu vou usar o Copy. Cliquei aqui no quadradinho. Dou um Enter e vou copiar. Aí repara, olha só, eu peguei esse ponto aqui da quina, tá vendo? Olha só, isso é muito importante no Copy. É o ponto de referência. Eu peguei esse ponto aqui da quina do retângulo e quero copiar para lá. Então eu quero copiar dessa quina do retângulo para cá, que é a nova posição. Então, que distância é essa? Essa distância aqui é 230 mais o 30, ó, porque eu estou pegando esse ponto. Então, estou pegando esse ponto, tem 30 mais 230, está chegando na nova posição. Ó. Então, eu vou digitar aqui, na verdade, 260. Só que tem que ser em linha reta, tá, pessoal? Por isso tem que ligar aqui o orto. Nunca esqueci, eu quero em linha reta, né?
Então vou ligar o orto, vou pegar aqui o copy, peguei desse ponto, 260 para frente. O próximo ponto aqui, ó, vamos pegar diferente. Eu peguei aqui o retângulo, vou copiar, agora eu vou pegar o ponto da frente. É a mesma coisa, eu peguei o ponto da frente, só que ele vai até o ponto da frente do próximo quadrado. Então é 420 mais 30 até chegar à nova posição, ó. Então é 450. Então sempre leve em consideração isso na hora de copiar, tá? E por fim o ponto final aqui está 295. E eu vou completar agora com as penas, tá? Com a pena 1, que eu vou marcar o piso aqui pra gente complementar. Nunca façam, pessoal, linha sobre linha, tá? Por exemplo, passar a linha aqui embaixo da linha do pilar não é legal, porque na hora de imprimir isso costuma borrar. Ele vai imprimir duas linhas. Ele vai imprimir a linha 01, depois ele imprime a 05. Então é sempre bom fazer as linhas separadas, tá ok? Então tá aqui, pessoal. Primeira parte vamos encerrar por aqui, já tá grande o vídeo, né? Na segunda parte a gente complementa o desenho e fala sobre mais ferramentas, tá? Mas essas são as principais aí. Ferramentas de desenho e modificação, e além disso a gente viu aqui a parte de layers hoje.